Oi, gente. Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre barroco, né? Na aula passada eu tinha falado que a gente ia começar a revisitar as escolas literárias do passado brasileiro, as nossas pioneiras, que são o quinhentismo, barroco e arcadismo, porque alguns cursinhos apostam que essas escolas vão ganhar mais espaço nesse novo Enem, né? Nesse quadro novo do Enem, que eles estão cobrando alguns assuntos que não eram cobrados antes. Então, hoje a gente vai falar sobre o barroco, só que eu vou dividir o barroco em duas aulas. Essa é a primeira aula de hoje, vai ser sobre o barroco literário. Na quinta-feira vai sair um sobre o barroco artístico, né, na pintura e na escultura. Aí na pintura eu vou falar de Caravaggio e outros nomes europeus. E aqui na escultura a gente vai falar sobre o Aleijadinho e o Mestre Taíde, mais especificamente aqui em Minas Gerais. Até porque o barroco literário e o barroco artístico aqui no Brasil, eles têm datas diferentes, né? O barroco literário ele vai estar concentrado na Bahia da cana-de-açúcar, e o artístico, o de escultura lá com o Aleijadinho, vai ser aqui no período da mineração. Então tem quase um século de diferença, tá bom? Vamos começar aqui falando sobre o barroco com características gerais, né? O barroco ele é fruto da Contra-Reforma. Lutero e outros pensadores propõem e acaba acontecendo a reforma protestante lá na Europa. A Igreja Católica reage, faz a Contra-Reforma. E nessa Contra-Reforma vem um pensamento de o que eu devo seguir, onde eu devo seguir. E o barroco é exatamente fruto desse sentimento da Contra-Reforma, principalmente em países que permanecem católicos, que é o caso de Portugal, Espanha, França. O barroco tem muita força nesses países que permanecem católicos, porque a Contra-Reforma ela vem para reafirmar toda a doutrina da igreja e reafirmar de forma forte, reabrir a caça às bruxas. Então, o homem do barroco ele é um homem muito culpado, um homem com muito medo, mas que ao mesmo tempo ele tende ao pecado. Ele tem medo de pecar, mas ele tende ao pecado. A gente vai falar que ela é uma literatura dualista, né? Que é uma literatura de tensão e angústia, que o homem se vê tentado ao carpe diem, que é isso de aproveitar o dia, aproveitar a carne e o pecado que vem da carne e perder o seu lugar no céu, mas ele também quer viver de acordo com os preceitos da Igreja Católica que foi reafirmado na Contra-Reforma e garantir o seu lugar no céu. Então ele é como se fosse um homem que está olhando de um lado para o carpe diem e de outro para a Contra-Reforma e meio perdido sem saber o que fazer, com um pezinho lá e um pezinho cá. Igual eu falei, é uma literatura dualista e ela também é uma escola sinestética. O que é? É a figura de linguagem ou a figura da palavra sinestesia, que você vai misturar os sentimentos, os sentidos. Então ele vai falar que os textos barrocos vão falar que a pessoa é capaz de sentir o gosto da música, né? Quem sente o gosto é o paladar e a música tem a ver com o ouvido. Então, ela é uma escola sinestética que vai misturar esses sentidos. Agora a gente vai falar dos autores brasileiros, né, dos autores barrocos. Como eu falei, eles estão localizados na Bahia. A gente começa com o Padre Antônio Vieira. Ele é o autor que a gente estuda na prosa barroca. O conjunto literário do Padre Antônio Vieira vai mostrar muito bem um dos objetivos do barroco, que é divulgar essa fé católica. E ele vai usar duas características na linguagem, né? Uma mais e uma menos. Ele vai usar de uma linguagem cultista, que ele não gosta, que apesar de estar presente no texto dele, ele não gosta, e uma linguagem conceptista, que é a linguagem que ele vai gostar, que a gente vai ver que até no Enem PPL de 2018 ou 2016, não me lembro mais, vai cobrar isso, sobre essa linguagem conceptista. Então, o que é o conceptismo? É o jogo de ideias. Jogar com as ideias. É um texto muito envolvente, porque ele põe uma ideia e depois ele põe outra ideia que parece contraditória, mas na verdade ele faz um resumo lógico. Você lembra, no quinhentismo a gente fala que Camões faz muito isso, né, lá, através do silogismo. Primeiro ele põe uma ideia, depois ele põe outra ideia e depois põe uma terceira ideia que vai concluir as duas. O Antônio Vieira faz um pouco disso, mas ele vai jogando as ideias, vai usando de diversas figuras de linguagem para prender a atenção do autor.
E o cultismo. O cultismo é usar uma linguagem formal e rebuscada, extremamente dentro do português mais correto que existe. E o Vieira, ele vai criticar esse uso exacerbado do cultismo até por outros padres, mas como ele é um homem que é fruto da sua época, ele tem uma linguagem um pouco difícil, mas comparado com outros padres que vão escrever sermões, a dele é mais fácil. A gente divide a literatura do padre Antônio Vieira em 3 fases. O que interessa pra gente, né, é os sermões, que na verdade não são 3 fases não, gente, são de 3 formas, perdão. Vocês mudam aí. São 3 formas. O que interessa pra gente são os sermões, né, que é a literatura conceptista, debatendo a fé católica e, inclusive, como essa fé é pregada, criticando os próprios padres e criticando algumas posturas da Igreja Católica, perguntando se esses padres são bons pregadores ou não. No sermão do Sal da Terra, não está aqui no slide, mas quem tiver curiosidade, no sermão que ele vai falar sobre o sal da terra, ele vai falar exatamente isso. Será que quem devia ser o sal da terra, ele é esse sal da terra, esse pregador? Ele realmente é pregador ou ele é mais vaidoso? Ele quer usar uma linguagem difícil para mostrar que é inteligente? Enfim, essa é a parte que a gente estuda, essa é a parte que nos interessa, que são sermões. E aí também tem a forma de cartas, que são as cartas pessoais que ele escreve para falar. Ele é português, né? E ele está aqui na colônia, então ele vai comunicar com a família, com amigos. E as profecias, ele escreve algumas profecias de como se daria a nação brasileira que estava nascendo. Então, o que nos interessa, as provas cobram sempre os sermões. É bom saber que ele tem mais 2 estilos, né? De escrever cartas e escrever profecias também. Aí eu coloquei a questão 40 do Enem de 2012 e é um sermão dele. Em um engenho, sois imitadores de Cristo, crucificado, porque passedeis em um modo muito semelhante ao que mesmo o Senhor padeceu na cruz. E em toda a sua paixão, a cruz foi composta de 2 madeireiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escarnário e outra vez para a esponja, que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despido. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento e martírio. Esse sermão é o sermão da Paixão de Cristo, foi dado numa sexta-feira santa, e ele tinha como objetivo os escravos. E aí o trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação, deixa eu só subir vocês, entre a Paixão de Cristo e, letra A, atividade dos comerciantes, não. A função dos mestres, não. Os sofrimentos dos jesuítas, não. Ele está falando dos ferros, né? Quem eram acorrentados os escravos. O papel dos senhores da administração dos engenhos, não. Ou o trabalho dos escravos. Essa questão foi considerada fácil e uma questão que está dentro de interpretação, nem tanto dentro de literatura. Por isso que eu não teci um comentário sobre essa questão. Mas eu queria mostrar para vocês como que eram esses sermões do padre Antônio Vieira, que criticava, inclusive, os maus tratos que os escravos sofriam. E aí, essa questão era interpretativa, ela foi considerada fácil, você tinha que ligar a Paixão de Cristo, que sofreu, né, com o sofrimento dos escravos aqui na colônia. Agora vamos para a próxima questão que caiu no PPL. Então, eu acho que era 123, gente, eu não coloquei aqui, mas a questão 123 do Enem da PPL de 2014. Essa é extremamente conceptista, tá? Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto, tá vendo? Ele começou com a contradição. Tem tanto pregador, mas tem pouco fruto. Por quê? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus
tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Essa tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim será, e também a vós, a mim para aprender a pregar, e a vós que aprendais a ouvir. Então, esse sermão dele é interessantíssimo. Ele vai ensinando a ele a pregar para as pessoas prestarem atenção. Isso é totalmente conceptista, porque uma pessoa que está pregando, mas ele vai ensinar a pregar, parece contradição. Mas é nessa contradição que ele quer ganhar o leitor dela. E essa questão já foi considerada média, né? No sermão da 60ª, o padre Antônio Vieira questiona as eficácias das pregações. Para tanto, apresenta como estratégias discursivas sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal, letra A, provocar necessidade ou interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão, esse é o nosso gabarito, as formas que ele vai usar de pregar, essa brincadeira com a linguagem é para te prender a atenção, é para que você preste atenção no sermão, que normalmente é longo, que normalmente é cansativo, então ele quer esse leitor ouvinte para que ele possa ter um pensamento crítico. Crítico no sentido de pensar e aquilo dar fruto. Ele está falando ali que os sermões, apesar de ter muita gente pregando a palavra de Deus, não tem fruto, né? Eu gosto muito de Antônio Vieira, gente. Fico empolgada com os sermões dele. Mas, então, essa é nosso gabarito. Ele vai usar da linguagem, ele vai usar dos recursos de linguagem para prender você ou qualquer ouvinte. Letra B. Conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações? Não. Ele vai pregar e ele quer que você leve para casa o que ele acredita, tá? A gente está falando ainda de uma época de contra-reforma que a igreja não está tão aberta para livres interpretações. Então, ele está pregando e quer que você siga aquela linha de pregação. Mas ele quer que você tenha um pensamento crítico de pensar junto com ele. Não só dele pensar para você, mas de pensar junto com ele, só que não com a própria reflexão, mas com a reflexão do padre Antônio Vieira. Apresentar questionamentos para quais a igreja não possui resposta, não, ele não faria isso, né? Já que ele é um padre da Contra-Reforma, ele não faria ele não teria esse tipo de atitude. Letra D, inserir argumentos à tese defendidas pelo pregador. Ele é o pregador, então ele não está debatendo com alguém. Dentro da pregação dele, que tem o próprio debate, mas não é com alguém, né? Então já está errada. Letra E, questionar a importância das pregações feitas pela igreja durante os sermões. Ele não está questionando a importância. Ele está falando que tem algumas pessoas que estão pregando que não são pregadores, que são charlatões. Então, ele não está questionando a importância das pregações, mas ele está questionando quem faz as pregações e como que faz. Porque se a gente não tem frutos. Então, essa questão foi considerada média. O gabarito da letra A é provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. E aí eu expliquei o que é o sermão da 60ª, e é isso, né? Através do requinte das palavras, ele quer prender a atenção dos seus interlocutores. Vamos agora, a gente já viu o nosso autor de prosa, a gente vai ver o nosso autor de poesia, que é o Gregório de Matos. Ele é conhecido como Boca de Inferno lá na Bahia, porque ele vai satirizar tudo, principalmente o governo, os portugueses que vêm da metrópole, os mestiços que eles vão falar que são encantados por poucas coisas. Ele vai ter uma linguagem construída a partir de trocadilhos, sátiras, ambiguidades. Ele é barroco, né, gente? Todo homem barroco é um homem ambíguo, cheio de metáforas, hipérboles, que é aquela figura de linguagem que aumenta as coisas, e antíteses, né? Ideias que parecem contraditórias, mas que tentam levar ao mesmo lugar. E ele tem 3 momentos poéticos. A poesia sacra, que é a conversa dele com Deus, é cheia de imagem forte, e aí no primeiro momento ele fala que cabe ao homem pecar e a Deus perdoar. Olha aí, o perdão e o pecado, tão barroco nessa poesia, tão dualista. A poesia amorosa, essa poesia amorosa é marcada pela concepção mundana, ela é bem aquela ideia do carpe diem que a gente conversou lá no início. E a poesia do maldizer, que é a poesia que cai nas provas aqui no Brasil, que é a poesia que vai criticar a corrupção de todas as instâncias da sociedade baiana, da igreja, dos governos, da elite, e ela vai criticar também a exploração da metrópole.
Vamos ver as questões. Essa questão aqui, deixa eu ver de onde é, de que ano? 2014. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado, o esclarecido, a Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade nos redimiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um Deus verdadeiro, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Então, ele pega uma passagem bíblica, né? Ele sai de uma referência bíblica bem da ideia do barroco mesmo, de refletir sobre a Bíblia e trazer para a sociedade atual. E aí ele pega uma figura tirânica, o faraó. Se ele tem uma poesia que a gente já conhece, que é a poesia sátira, ou a poesia do mal dizer, e pega o faraó, o que ele quer fazer? Ele quer criticar. Então, com uma elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por, letra A, visão cética. Um homem barroco, ele não tem uma visão cética, tá? Uma visão de que não acredita em nada. Ele acredita em Deus e ele acredita no paraíso. Letra B, preocupação com a identidade brasileira? Não, a gente é colônia, a gente ainda não está formando nossa identidade. A gente vai formar nossa identidade só lá no romantismo. Só José de Alencar que vai ter essa preocupação de formar nossa identidade, vai pegar o índio, colocar como herói nacional. C, crítica velada à forma de governo vigente, verdade. Quem pode ser, senão um Deus verdadeiro que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro. Esse faraó que atrapalha o nosso desenvolvimento, que nos faz, assim como o faraó escravizou os hebreus, esse governante está escravizando os baianos, não deixando eles progredir. Letra D, reflexão sobre os dogmas. Não, ele não está falando aqui sobre nenhum dogma católico, né? Que são as verdades incontestáveis, não tem nenhum dogma aqui. Letra E, questionamento das práticas pagãs. Ele não está fazendo nenhuma poesia sobre outros tipos de religiões lá na Bahia. Ele está falando sobre esse faraó que acaba afligindo o povo baiano. Então, por isso, letra C. Essa foi considerada a questão média, né? Até porque apesar de ter uma interpretação de texto muito forte, ela tem você tem que ter um conteúdo por trás, né? Você tem que saber que o Gregório de Matos tem uma crítica, uma lírica do maldizer, uma lírica sática muito forte, e que essa é a parte que os vestibulares mais gostam de explorar. Então, a letra C, né? Crítica velada ao governo vigente. É uma questão média, e o Gregório busca apresentar a temática histórica, que é o faraó, a ideia do Egito lá, histórica e bíblica, para expressar a crítica velada à forma de governo vigente, pois mostra que o governador da Bahia, ou o Deus da Bahia, tratava os brasileiros com tirania, da mesma forma que o faraó tratava os gregos e hebreus. Por isso foi chamado de faraó do povo brasileiro na última estrofe. Agora vamos para a questão do Enem PPL de 2018, que também é uma crítica, é uma poesia do mal dizer. Quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de... Vou começar de novo, gente, perdão. Quanto há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receosos. Adeus praia, adeus ribeira, de regastões da baguista, que vende o gato por lebre, querendo enganar à vista. Nenhum modo de desculpa tendes que vales por vossa, que se o cão entra na igreja é porque acha aberta a porta. Gente, esses poemas do Gregório são difíceis de ler porque ele usa o do hiperbato, tá? Ele inverte as frases e aí o nosso cérebro dá uma travada. Isso, inclusive, é uma característica boa para vocês anotarem, que eu não coloquei, que o Gregório de Matos é cheio de hiperbato, então ele inverte a ordem das frases. Mas ele está usando aqui vários ditados populares, né? Quem tem telhado de vidro, quem não tem telhado de vidro que atire a primeira pedra, olha lá o esperto tentando vender gato pro lebre, o cão não entra na igreja. Então ele vai usar todos esses ditados populares para fazer o quê? Ele vai criticar comportamentos. Lembrando lá, né, na lírica do maldizer, ele vai criticar todo mundo. Então, letra A, enumerar atitudes? Não.
Ele não está numerando a atitude, ele não está falando, primeiro se faz isso na Bahia. Não está fazendo isso. Descrever costumes? Também não. Ele não está descrevendo os costumes dos baianos. Demonstrar sabedoria? Ele não é um poeta vaidoso, que quer mostrar, nem ele, nem o padre Antônio Vieira. Eles não querem mostrar que eles são sábios, não. Eles querem que a literatura deles tenha um fim. Não seja literatura só em si mesmo, tá? Eles buscam na literatura um fim. Recomendar precaução, não. E letra E, criticar comportamentos, né? É o que o Gregório de Matos, por isso o apelido Boca de Inferno, gosta de fazer, é criticar. Esse é o comentário da questão do Enem para o PL 2018. Ela foi considerada fácil, porque para o INEP dava para ver, apesar de um poema mais dificinho assim para ler, que a ideia do Gregório era criticar os costumes baianos, criticar os comportamentos baianos. O comentário, né, no fragmento citado, Gregório de Matos repreende aqueles que têm medo dos seus malfeitos serem expostos, que é na primeira estrofe, ó. Quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedra de sua mesma telha receosos? Então, quem são essas pessoas que têm medo que atirem pedra nos seus telhados, mas estão nesses telhados atirando pedra nos outros? E também repreende os vendedores, né? Então, assim, ele viu que ele critica todo mundo, da elite aos vendedores, ele critica todo mundo. Que estão tentando enganar, né? Vendendo gato por lebre. E, dessa forma, no trecho acima, Gregório de Matos explora ditos populares com o objetivo de criticar comportamentos. Aí eu trouxe outros poemas para vocês verem a lírica amorosa, que quando vocês lerem aí, vocês vão ver que é basicamente uma lírica que até conversa com o erótico, coisa que o arcadismo vai fazer bem menos, e que o romantismo na primeira geração e na segunda vai diminuir, vai voltar isso só na terceira geração e aí por aí adiante. E eu trouxe também um poema que ele se dedica a Jesus Cristo, que ele vai falar: porque quanto mais tenho deliquido, vós tem a perdoar mais empenhado. Ou seja, eu peco porque o Senhor me perdoa. E se eu não pecar, o que o Senhor vai ser? Já que eu não peco, como que o Senhor vai me perdoar? Como o Senhor vai dar essa compaixão, essa glória? Que aí é a lírica religiosa dele. Só que sobre essa lírica religiosa eu fiz um resumo, tentei fazer uma cruz no pente mesmo, mas ele começa na primeira fase dessa lírica religiosa, ou a lírica sacra, com uma arrogância, né, falando eu peco porque o Senhor perdoa, se o Senhor não me perdoasse eu não pecava, mas depois ele vai tomando consciência do pecado, quanto mais ele vai ficando, ele vai buscando esse perdão e falar: meu Deus, eu pequei, não porque o Senhor é bom, mas porque eu sou ruim. E no fim da vida, ele vai dizer que o homem é insignificante perante a Deus, mas isso é só no fim da vida. Gente, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Quinta-feira sai das outras artes, né? Pintura, escultura, e a gente conversa mais sobre o barroco lá. É isso, beijo e até a próxima.